15 minutos, 18 minutos espetaculares. 2 gols. O segundo, belíssimo. Que jogada, né? Que triangulação, que tabela, que passe do Everton Ribeiro. E a chegada, a chamada infiltração do Andréas Pereira para finalizar daquela maneira. O Flamengo construiu uma vantagem de 2 gols rapidamente no jogo contra o Internacional, deixando o time gaúcho em casa atordoado. Isso com pouco tempo de bola rolando. E depois foi aquele Flamengo esquisito, né? Um Flamengo que se expõe, um Flamengo que deixa o seu torcedor bem preocupado e não é para menos. Falaremos sobre esse jogo disputado em Porto Alegre na noite desse sábado com a vitória rubro-negra por 2-1. Nesse vídeo que tem o apoio e o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você encontra muito conteúdo, por exemplo, tempo real dos jogos de futebol das principais competições do mundo, entre elas, claro, o Campeonato Brasileiro. Os números de Flamengo 2-1 em cima do Inter, jogo disputado em Porto Alegre, você verá daqui a pouco passando aqui do meu lado. Mas lembre-se, fazendo o download do OneFootball, você apoia o youtube.com/Mauro César. Você mostra a força do nosso canal, então é muito importante que você faça o download, até para você poder acompanhar o Campeonato Alemão, a Bundesliga, que é transmitida com imagens de graça, isso mesmo em vídeo, com narração em português de Dudu Monsantos, comentários do Gerd Wenzel, e no dia 4 de dezembro, primeiro sábado do próximo mês, último mês do ano, Bayern de Munique e Borussia Dortmund estarão frente a frente. E eu terei a honra de participar da transmissão pelo OneFootball junto com o Wenzel e com o Dudu. Então, faça logo o download, garanta logo aí o aplicativo no seu smartphone e coloque na sua agenda, dia 4, esse jogo do Campeonato Alemão, os 2 principais times da Bundesliga se enfrentando. Estarei nessa com os companheiros Dudu Monsanto e Gerd Wenzel. O Flamengo mostrou, como eu escrevi até no meu blog no All Sport, o melhor e o pior dele, Flamengo, essa versão atual, no primeiro tempo, não foi nem nos 45 minutos, no primeiro tempo, na vitória sobre o Internacional por 2-1. E por que isso? Esse início de jogo que eu citei há pouco, avassalador, né, impactante até, foi parecido com o que o Flamengo fez, por exemplo, contra o São Paulo. Só que o São Paulo não teve força nenhuma para reagir, né? Pelo contrário, teve o Calleri expulso, o Flamengo fez o 3º gol no primeiro tempo, ganhou de 4-0 com o pé nas costas. O Internacional tomou 2 gols, ficou atordoado, ofereceu todo o campo para o Flamengo, e o Flamengo não só não matou o jogo ali, fazendo mais 1 ou 2 gols, ele teve claríssimas oportunidades, por falhas individuais, por erros de escolha, por uma certa displicência, talvez, um lance ou outro, e com isso o jogo ficou ali no 2-0, e o Inter começou a levar perigo, começou a criar situações. E aí o Flamengo tomou um gol, gente, que foi uma coisa assustadora. O Flamengo tomou um gol de contra-ataque depois de um escanteio para ele, quando vencia por 2-0. Um belíssimo contra-ataque, mas com a defesa completamente aberta, da maneira que o Inter havia deixado também o seu sistema defensivo exposto em situações anteriores nessa mesma partida, nesse mesmo primeiro tempo, que o Flamengo não aproveitou. O Tyson fez o gol, e aí o jogo muda, 2-1. Final do primeiro tempo, mas no segundo tempo o Flamengo jogou melhor do que no primeiro. Tirando os 15 minutos muito fortes, o conjunto da segunda etapa foi melhor do que o da primeira etapa. Por quê? O Flamengo controlou o jogo. E aí você vai falar, pô, Mauro, você está reclamando, o jogo foi emocionante, foi 2-2. Sim, são 2 maneiras de ver uma partida de futebol. Se você assiste o jogo apenas como entretenimento, e você não torce para nenhuma das equipes ali, você fala, legal, o jogo animado, muitas situações de gol, o primeiro tempo teve 25 finalizações aproximadamente, legal, bacana, gostei do jogo. Sim, sob esse ponto de vista foi um espetáculo tecnicamente com problemas das equipes, não foram brilhantes, especialmente na parte defensiva, né? Mas foi animado, foi legal de ver. Agora, isso não significa que seja um grande jogo. Cuidado com esse discurso, tem uns caras aí com esse discurso, que foi um jogaço, foi um padrão de jogo da Europa. Conversa fiada, não teve nada de padrão de Europa nesse jogo. Isso é conversa fiada, não teve padrão de Europa. Teve sim muita desorganização dos 2 times, defensivamente. Em um primeiro tempo da chamada, palavra da moda, trocação, que é o quê? Ataca, vai para lá, ataca para cá, sem nenhuma organização. O time do Levi Cooper era assim. Os times do Levi eram assim. O Atlético Mineiro do Cuca, lá na outra versão, e do próprio Levi, mais ainda, era o Galo doido, era assim, pro bem e pro mal. Gente, é muito primitivo ver futebol dessa maneira. Como entretenimento, como diversão, ok. Agora, vamos combinar. No caso específico do Flamengo, um elenco tão caro, tanto dinheiro, tanta qualidade técnica, o time faz 2-0, não é capaz de controlar o jogo. Controlar o jogo não significa não atacar mais, não.
Não significa se fechar numa retranca, nada disso. É você não se expor, ter a bola, fechar os caminhos do adversário para que ele não te incomode e aproveitar as oportunidades que o adversário te dá, especialmente como fazia o Inter meio que desesperado, se mandando um ataque, abrindo sua defesa, deixando o caminho livre para o Flamengo. Esse sim seria o jogo adequado para uma equipe bem treinada, que o Flamengo hoje não é. Mas se não é bem treinado, Mauro, como é que esse time consegue fazer aqueles 15 minutos iniciais? Porque esse time ele vinha trabalhando com outros treinadores, especialmente com o Jorge Jesus, claro, desde 2019. Então o time tinha essas virtudes, mesmo com o Ceni, mesmo com o Domenech, criava situações. E até perdia muitas, né? Criava e perdia. Sempre foi a equipe que mais criava situações no Campeonato Brasileiro, situações de gol, mesmo depois da saída do Jorge Jesus. E o time sabe o que fazer. Os jogadores se conhecem. Eles conseguem criar situações de perigo e tal. Mas aí que vem a segunda parte. Você abriu uma vantagem, o adversário se manda para cima de você, você vai esperar um pouco no seu campo, não vai fazer a marcação tão no campo de ataque, vai permitir que ele conceda espaços, venha para o seu campo e você vai tentar matar o jogo ali numa jogada de velocidade. E esse cenário se apresentou. Mas o Flamengo não só não aproveitou, como concedeu ao adversário que perdia por 2-0 a oportunidade de agredi-lo em vários momentos. Entre eles o do gol, que foi o mais escandaloso. E depois, ainda no primeiro tempo, o Davi Luiz salvou uma bola que ia entrando praticamente sobre a linha. Ou seja, o Inter teve sim volume para empatar ainda no primeiro tempo. E uma equipe do Flamengo com tamanho investimento, não dá para entender que jogue dessa maneira. Tá? Esse padrão de organização, essa incapacidade de controlar o jogo, isso não é padrão europeu. O Jürgen Klopp vai gostar de ver o time dele jogando dessa maneira? O Liverpool abriu 2-0 contra o Arsenal no sábado à tarde e dobrou o placar, 4-0. Agora, o que diria o Klopp se o jogo ficasse na trocação, né, para usar de novo a expressão da moda, e o Arsenal fizesse um gol e quase empatasse? O que diria o Guardiola no jogo do Manchester City com um comportamento como esse, eventualmente jogando totalmente aberto, desorganizado, vai para lá, vem para cá? Não. Os grandes técnicos europeus, gente, não gostariam disso. Para citar apenas esses dois, poderíamos citar outros aí que certamente não aprovariam esse comportamento. Isso é balela, isso é uma falácia, essa conversa fiada. Agora, anote o que eu vou falar. Se tem alguém que gostou dessa segunda parte, digamos assim, do primeiro tempo de Inter 1, Flamengo 2, pela maneira como se comportou o time rubro-negro, foi o Palmeiras, foi o Abel Ferreira, que horas antes perdeu a terceira partida seguida do Brasileiro, 1-0 para o Fortaleza, lá no Castelão, já havia perdido para o Fluminense e para o São Paulo, e que vendo aquilo ali, o Abel pode pensar, cara, se ele se comportar assim contra a gente tem a boa chance de levar a melhor. Não tenha dúvida disso. Então, esse tipo de jogo elogiado, ele interessa especialmente para o adversário do Flamengo na Libertadores. Fique ligado nisso e interprete melhor eventuais elogios rasgados a uma atuação irregular, inconstante e inaceitável de um time do calibre do Flamengo, de um elenco dessa qualidade. A gente tem que buscar sempre o melhor e cobrar dos profissionais o melhor. O que o Flamengo apresentou nesse jogo não foi o melhor. Se fosse o melhor que esse elenco pode produzir, o Flamengo não daria nenhum susto na sua torcida na noite desse sábado e teria vencido o Internacional de uma forma muito mais convincente. Lembrando para você o nosso parceiro Caneca 360, sempre conosco, firme e forte, tá? Caneca 360, você pode comprar canecas com o cupom rubro-negro do Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana mais uma vez, e aí você tem frete grátis. E se você usar o cupom Mauro, aí você terá 10% de desconto na compra de qualquer caneca, especialmente as canecas do canal, claro, para divulgar o nosso trabalho, para propagar o nosso trabalho aí, e as canecas são muito bonitas. E sempre lembrando o nosso curso online de jornalismo esportivo, que está sempre à sua disposição, com os links devidos aqui embaixo na descrição desse vídeo, como link também para o meu blog no UOL Esporte. Ok? Saudações!